A paz do Senhor, falando EBD de volta nesta feita com as lições bíblicas CPAD, Sala dos Jovens. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, que é exortação, arrependimento e esperança, o ministério profético de Jeremias. Hoje nós estaremos tratando da lição de número 5. Esta lição será ministrada nas igrejas no dia 2 de novembro de 2025 e está sob o tema o início do cerco de Jerusalém. O texto principal se encontra no livro de Deuteronômio, capítulo 11, versículo de número 26, que está escrito desta maneira: Eis que hoje ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando. Tá bem? O resumo da lição nos ensina que o cerco babilônico contra Jerusalém foi o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Vamos ler os objetivos da lição. O primeiro é compreender que o ministério profético de Jeremias se deu em um tempo diferente do nosso. Tá? O segundo é destacar o início do cerco babilônico e suas causas. O terceiro, mostrar que prevenir é mais sábio do que remediar. Então, temos aqui diante de nós a continuação desta história que nós estamos tratando desde a primeira lição, que é as exortações do profeta Jeremias para que o povo se arrependesse e se mantivesse dentro da esperança, arrepender-se por causa dos seus pecados, e a esperança é que o livramento acontecesse antes deste dia que agora se inicia. Quer dizer, vamos dizer aqui que aqui é o ponto alto das advertências do profeta para o povo, que é o início do cerco de Jerusalém e, consequentemente, a sua tomada. A tomada da cidade, a tomada do Reino do Sul e o cativeiro propriamente dito. Tá? Por isso, nós olhamos o tema da lição, que é o início do cerco de Jerusalém. Quer dizer, é o início de tudo aquilo que já estava sendo predito, vacinado, profetizado, que o povo, como nós vimos num dos objetivos da lição, ele teria que se prevenir. Quer dizer, o que prevenir? É você, de antemão, se preparar. E esta preparação, ela iria vir mediante o ouvir, porque no texto principal, a bênção do texto de 11:26 de Deuteronômio é justamente o ouvir. Ouvir o quê? Os mandamentos do Senhor vosso Deus. Esses mandamentos são vaticinados pelo profeta Jeremias. Então, a condição para que o povo estivesse dentro da esperança era se manter, quer dizer, era ouvir os mandamentos do Senhor. Então, está aqui. Eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E a explicação está no próprio texto, né? No próprio versículo. Qual é a bênção? A bênção quando ouvirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos mando, que hoje vos ordeno. Então veja que a bênção, ou manter-se na esperança, ela está intimamente ligada ao ouvir, mas não somente, como nós temos dito, todas as aulas, não somente escutar, mas obedecer, colocar em prática, fazer. Eu estava conversando ainda agora com a minha esposa, e estava dizendo que o povo está esquecendo, né? Nós fazemos muitas coisas, temos muitas tarefas dentro da igreja, ou tarefas concernentes à nossa vida religiosa, espiritual, mas nos esquecemos de reger a nossa vida, de ordenar a nossa vida através ou pelos mandamentos do Senhor, que é a questão desta obediência. A obediência. Então, a obediência aos mandamentos do Senhor, ou o colocar em prática os mandamentos do Senhor, é que vai trazer a bênção. A bênção aqui no caso da lição de hoje seria o quê? O livramento.
o livramento de Judá do cativeiro babilônico. Seria esta a visão. Então, trazendo para nós, nós vamos ver esta lição também nos nossos dias, que nós precisamos voltar a ouvir o Senhor. Veja, não é meramente fazer. Muitas vezes nós estamos, como eu já disse, extremamente ocupados, estamos extremamente atarefados, como no caso de Marta, né? Quando o Senhor Jesus vai à sua... Porém, as nossas tarefas, os nossos afazeres, eles não estão dentro da vontade de Deus. Dentro da vontade de Deus. Sendo que, veja, o mandamento aqui, a bênção, ela vem por quê? Porque se ouviria os mandamentos do Senhor e poria em prática aquilo que ele estava ordenando, ou faríamos aquilo que o Senhor está mandando. Então, muitas vezes nós estamos extremamente atarefados, mas não com aquilo que o Senhor quer. É o que o Senhor disse a Marta: te afadigas com tanta coisa, mas uma coisa só basta. Uma coisa só basta. E Maria, ela se preocupa com o que é importante, com o que é relevante, que é o que? Estar aos pés do Senhor, aprendendo, ouvindo, e colocando em prática tudo aquilo que o Senhor estava ensinando, tudo aquilo que o Senhor estava trazendo à vida destas irmãs mediante um discipulado, um ensino. O Senhor não tinha, então aquele tempo era importante de ouvir. Aquele tempo era o tempo de parar para ouvir. Veja, existe o tempo de falar e existe o tempo para ouvir. Então, muitas vezes nós perdemos este tempo para ouvir. Perdemos o tempo de ouvir o Senhor e nos atarefamos com muitas coisas. E acabamos perdendo aquilo que é mais importante, aquilo que é relevante para a nossa vida, que é aprender e pôr em prática, ouvir os mandamentos do Senhor. E, obviamente, o contrário aconteceu. Ao invés do povo se atarefar do rei e de todos aqueles que estavam cercados, o povo acercado ao rei, todo o povo, os de longe e os de perto, eles fizeram totalmente o inverso, o contrário. Eles deixaram de ouvir. Quando eles acordam, quando eles despertam para esta realidade, ela já é tarde. E também não é um acordar, um despertar genuíno, verdadeiro. Infelizmente, também nós, quando vemos a situação já à porta, batendo a porta, afinal, da minha mãe sempre me dizia que quando a água bate na nuca é que a gente aprende a nadar, porque aí não tem jeito, ou você aprende a nadar ou você morre afogado. E muitas vezes nós esperamos a situação se tornar crítica e aí vem a questão do prevenir. Quer dizer, você teve um tempo, nós tivemos um tempo razoável, o Senhor nunca vai nos chamar para uma determinada questão em cima da hora. Vamos dizer assim, não. Veja que houve um tempo, principalmente, como nós vamos ver na terceira leva, né, na terceira invasão, foram cerca de 150 anos antes Zedequias foi avisado. Olha que tempo razoável, quer dizer, havia sido vacinado. Não que Zedequias tenha ouvido, porque ele teria que ter aí pelo menos uns 200 anos. É ilógico. Então, vamos pensar, tá? Vamos pensar. Veja que o Senhor já havia anunciado. Era só ele fazer o quê? Ler aquilo ou ouvir aquilo que já havia sido predito e se prevenido, se precavido, de antemão se preparado para esta situação. E qual seria ela? Qual seria este preparo? A obediência. Porque o contrário aconteceu, veja. Este cerco que nós estamos vendo, o início do cerco de Jerusalém, ele é o resultado da desobediência e rebeldia do povo contra o Senhor. Veja que é todo o povo. Aqui, quando fala o povo, ele está englobando todos. Ricos, pobres, os de perto, os de longe, a realeza, os governantes. Então, o povo foi avisado. Foi avisado. Assim como nós. Nós devemos preparar as nossas vidas para que estas consequências. Mas nós estamos aí só na era depois de Cristo, ou no tempo depois de Cristo, ou na era cristã, nós estamos aí há 2025 anos depois. Então, como é que nós vamos nos precaver? Olhando, lendo, estudando sobre estas situações. Estudando, principalmente nós,
como que nós vamos ouvir ao Senhor? Nós vamos ouvir através da sua palavra, nós vamos ouvir através da pregação, do ensino da sua palavra. E para isso, e quando nós ouvimos, não é entrar por um ouvido e sair pelo outro, é simplesmente olhar, aprender e colocar em prática. É o que eu estava falando para minha esposa. Nós muitas vezes fazemos muito, mas o rendimento é pouco. Por quê? Nós estamos fazendo aquilo que nós queremos ou que achamos que está certo, sendo que o contrário seria ler, preparar, estudar, entender os mandamentos do Senhor, né, os ensinos, veja, quando ouvirdes os mandamentos e colocá-los em prática. E, relembrando, nós vamos nortear a nossa vida através da palavra de Deus, e não de outra maneira. E não de outra maneira. Por quê? A partir do momento em que nós ouvimos o Senhor, a consequência, os resultados serão bons. Porém, quando nós evitamos este ouvir ao Senhor e, consequentemente, praticar a sua palavra, as consequências são nocivas, são ruins, como nós vemos no caso. Se nós adiantarmos o carro na frente dos bois, nós vamos lembrar que são 3 invasões. Destas 3 invasões, a primeira, lógico, a partir da primeira eles já estão dominados. Tá? As outras invasões é só para eles buscarem algo de interessante para eles que estava ainda lá dentro da terra dominada. Nós vamos ver nessas 3 invasões que cada invasão ela é acompanhada como é a palavra, de despojos de guerra. O povo dominado agora vai ter que fornecer tudo o que o povo dominador vier buscar. E nós vamos ver isto. É uma consequência. Até que ficaria só aquela classe, aquela casta, aquele povo, as coisas que não eram interessantes para a Babilônia. Tá bem? Então, muitas vezes, nós precisamos nos precaver. O que nós estamos produzindo realmente está sendo útil? O que nós estamos fazendo está sendo realmente útil? Eu estou produzindo baseado na palavra, nos mandamentos do Senhor? Eu estou produzindo, eu estou realizando, pautado pela palavra, pelos mandamentos do Senhor? Ou é a minha vontade, ou é o meu interesse, são os meus interesses, ou é a minha vaidade, ou qualquer outra coisa que seja. Então nós precisamos prestar atenção porque, veja, como diz o ditado, né? Prevenir é melhor do que remediar. E é o último dos objetivos, o terceiro objetivo da lição, que é mostrar que prevenir é mais sábio, é mais inteligente. Tá? É mais coerente a um cristão que tem a sua vida pautada na palavra de Deus, nos ensinamentos que nós ouvimos constantemente, sexta-feira, terça-feira, que são os cultos de doutrina, dependendo da denominação, dependendo se é a congregação, se é a sede, a escola bíblica dominical, se é às 9 horas, se é dominical, ou a escola bíblica, porque ela pode estar em outro dia. Mas, veja, muitas vezes nós ouvimos e fazemos como o povo. Fazemos totalmente o contrário. Tá? Os contemporâneos de Jeremias fizeram. Os contemporâneos. Nós não somos, obviamente, contemporâneos dele, mas os seus ensinos são relevantes até os dias de hoje. Parece até interessante, parece até legal nós fazermos do jeito que nós queremos, mas não é. Tá bem? Por quê? Veja, o prevenir, como nós já dizemos, quer dizer, de antemão, você vai o quê? Você vai tomar as atitudes necessárias para quê? Para que a sua vida não tenha um desfecho, para que a sua vida espiritual, financeira, nós precisamos nos precaver. Tá? E todas estas informações, veja, nossa vida sentimental, familiar, a nossa vida educacional, qualquer área da nossa vida, nós precisamos planejar. Quer dizer, isto nos dá o quê? O tempo de precaução, que é o prevenir.
Por quê? Ao planejar, eu estou colocando prós e contras. Ao planejar, eu estou admitindo que podem haver tempos difíceis dentro neste planejamento meu. Tá? Podem haver alguns momentos conturbados, algumas situações controversas. Tá? E tudo isso, nada vai me pegar de surpresa. Por quê? Porque eu me precavi, eu preveni. Tá? Quer dizer, veja, eu pensei antes que isto poderia acontecer. E não é só pensar, é criar um meio. Se isto acontecer, eu faço isto. É o famoso plano B, plano C. Para Deus, isto não existe. O plano de Deus é o plano de Deus, ele é correto. Agora, para nós, não. Nós precisamos prevenir. Por quê? É melhor do que remediar. Chegar na hora e você ter que correr atrás para isso, para aquilo, e muitos têm estragado a sua vida. Por quê? Por não se prevenir, por não se precaver, antes, tá? Por não pensar, por não planejar, por não colocar que situações adversas podem acontecer. Tá bem? E é isto que Jeremias está tentando mostrar, tá? Ao longo do seu ministério, acerca do quê? Do juízo de Deus. O juízo de Deus é a questão do quê? É a questão do povo agora arcar com as consequências. O povo, como eu já disse, todos, né? Todos arcarem com as consequências de sua desobediência aos mandamentos do Senhor. Tá bem? E o pior estava para vir ainda. Veja que o pior estava para vir. Que era o quê? O ponto mais crítico, a invasão e o cativeiro babilônico, como nós dizemos. Tá bem? Então, o prevenir, ele é interessante por causa disso. Porque nós podemos pensar de antemão e criarmos rotas de saída, rotas de fuga, de escape, para situações desesperadoras. Mas quando nós não damos ouvidos, nós não prestamos atenção, sabe? Nós vamos brincando, acontece com o vizinho, mas não acontece comigo. Acontece na casa de fulano, mas não acontece na minha. É um pensamento totalmente descabido. Tá? E muitos têm perdido o controle de suas vidas. Por quê? Justamente por não ouvir, por não obedecer, por não prestar atenção e achar que aquilo nunca vai acontecer com ele. Mas nesta lição nós vamos ver que tudo aquilo que o povo ouviu, tá? Seja no tempo ou muito tempo depois, como nós vemos em Zedequias, simplesmente deram de ombros. E a consequência vem. E depois vai tentar, nós vamos ver a questão do remediar. Eles vão tentar remediar. Eles vão tentar sair de uma situação agora que elas já estavam, vamos dizer, a palmos de acontecer. Está agora na ponta do nariz. Não tem como desviar, não tem como sair. Então vamos remediar, vamos criar um meio que talvez o dano seja menor, mas não existe. No plano espiritual não existe. Tá? Ou nós andamos em conformidade com a palavra do Senhor, com os mandamentos do Senhor, ou não. Ou a nossa vida é coerente à palavra do Senhor, ou não. Então nós precisamos estar atentos a isso. Veja, quando vemos o ponto de número 1, conhecendo a história, veja, conhecer a história é você ler. No nosso tempo, nós podemos assistir, né, agora, nos dias atuais, nós podemos ler, assistir, nós podemos ouvir, nós podemos, de várias formas, nós podemos conhecer o andamento da história. O andamento da história. E veja que eu gosto muito de ler a história, principalmente ali no período da Segunda Grande Guerra, de 33 até 45, porque a situação ela não explode de uma hora para outra, de 39 a 45, que é o período da Segunda Grande Guerra. Não, se nós olharmos a história, o começo dela, lá em 1933, nós vamos ver que, veja, tudo estava sendo preparado. Eu tenho um livro que diz
que o título dele, E o Mundo se Calou. É um livro escrito por um judeu, tá? Que consegue, vamos dizer assim, sair, escapar vivo da Segunda Grande Guerra. E ele coloca essa questão de que o mundo se calou. Quer dizer, estava acontecendo. E quando a gente olha, a gente fala assim, mas não é possível que ninguém viu. Não é possível que ninguém se... Até mesmo os povos que sofreram, eles deveriam ter prestado atenção na comoção mundial do tempo, sabe? E nós vemos que a história ela vai se repetindo. E nós continuamos dormindo, como dizia o povo antigamente. Aproveitar que nós estamos falando de jovens, nós tínhamos também as nossas jovens, continuamos dormindo de touca. As pessoas, nós estamos vendo a história se repetindo. Tá? A história se repetindo. E nós precisamos estar atentos e nos prevenindo. Veja, principalmente o cristão se prevenir, se precaver, se preparar de antemão. Então nós estamos conhecendo a história. Ponto número 1 vai falar sobre as informações históricas. Tá? Tem muita gente que dá de ombro para a historicidade. Tá bem? E ele fica atento ou preso somente ao momento que ele está vivendo, ou ao assunto que lhe é interessante. Mas conhecer a história com H, né? Antigamente havia essa distinção de história com H e história com E. Então, história com E, fábulas, histórias de carochinha. Mas história com H estava falando da história do mundo, dos acontecimentos, de linhas de tempo, de situações que comoveram ou não o mundo. Então, nós precisamos prestar atenção. E o escritor ele diz assim, escreve assim, que é importante conhecer alguns pontos históricos que são indispensáveis para uma compreensão melhor de suas profecias. Das profecias de quem? De Jeremias. Olha que exemplo maravilhoso de alguém que presta atenção. Que presta atenção. Há um vaticínio, uma profecia de Jeremias que agora está diante dos olhos de Daniel. E Daniel diz o quê? E eu entendi, lendo estas profecias, que o cativeiro são 70 anos. São 70 anos. Então, veja o exemplo maravilhoso de um jovem que está prestando atenção em tudo. Ele está prestando atenção em todas as coisas. E nós olhamos que o período, vamos dizer aí, que ele chegou na Babilônia, na segunda invasão, cerca aí com cerca de 16 para 17 anos. Era um adolescente, um jovem, que agora está chegando na juventude, é um juvenil, está chegando na juventude, está dentro desta fase, mas não é uma pessoa, vamos usar o linguajar de hoje, não é uma pessoa desavisada, não é uma pessoa desligada, desantenada, não, é uma pessoa, ela está, Daniel e também os seus companheiros, eles estão ligados, eles estão prestando atenção em tudo que está acontecendo. E todo o movimento destes 4 personagens mais importantes, principalmente Daniel, dentro deste livro, ela está dentro do quê? Da precaução. Por quê? Porque ele lê e entende. Veja que esta inteligência, esta sabedoria, faz com que ele reconheça a soberania de Deus e a importância de sua palavra. Então, ele diz, eu li e entendi. Não é somente ler. Li a Bíblia 200 vezes, 195 vezes. Não, é ler e entender. É compreender. Para quê? Para que você ajuste a sua vida conforme a palavra de Deus. O seu viver seja coerente com a palavra de Deus. Então, nós temos que alguns pontos importantes. Nós vamos ver reis que ascendem ao trono. Veja que ascender aqui está com SC, que é de subir, de ascender, e não de acender, de riscar um fósforo e acender um fogo, não, de ascender, quer dizer, que subiram ao trono, outros saíram do trono porque suas vidas findaram, outros foram destituídos de seus cargos. Nós vamos ver reis que ficaram 11 anos, nós vamos ver um rei que ficou aí 3 meses, né? E depois, finalmente, nós vemos Zedequias, que reina por 11 anos. E a história, veja, que o cumprimento final, ela se dá justamente na vida destes Zedequias, no reinado destes Zedequias. Tá?
E como eu disse, o ponto número 2, nós vamos falar das 2 primeiras invasões. Por que eu falei aquilo? Porque a primeira invasão que o profeta Daniel e seus amigos são levados da Babilônia. Tá? O povo já estava dominado. E neste momento, o que era a tática de guerra? Levar as mentes brilhantes, o melhor, vamos dizer assim, do que havia dentro da nação dominada. Então, os pensadores, tanto é que esses 4 jovens são chamados de quê? De sábios. Além de outras qualidades, a sabedoria, a inteligência, que Deus, a sabedoria que Deus dota a estes jovens, elas se destacam. Então, eles são levados. E chegando ao lugar, se destaca mais ainda para quem? Para o governante, que manda separá-los para formar a sua casta do quê? De conselheiros. Para formar a casta. Sábio o líder que se cerca de pessoas sábias. Não estou falando de gente inteligente. Não estou falando de parentes, eu estou falando de pessoas sábias. É parente, mas é sábio? Tudo bem. É amigo, mas é sábio? Tudo bem. Por quê? Porque o sábio, ele não aconselha segundo o seu grau de parentesco ou de amizade com o líder. Nós vamos ver que não há, e quase que em nenhum momento, aliás, em nenhum momento, nós não vemos Daniel pendendo para o lado do time dos dominadores. Ele passa por 2, 3 grandes dominadores dentro deste cativeiro. Ele passa pelos babilônicos, ele passa pelos medos e persas e ele passa pelos gregos. Ele fica até o final do cativeiro, tá? Talvez do Império Grego, mas ele vai passar pelos grandes impérios. Ele fica lá dentro até os seus, dos 70 até os seus cerca de 85 anos, ele vai falecer. Ele fica no cativeiro, ele não sai. Então veja a coisa, o interessante. Mas aos 17 anos, cerca de 17 anos, ele rejeita a mesa. E com 85, 86 anos, ele rejeita presentes. Ele continua pautando a sua vida. Porque ele leu e entendeu. Então, no primeiro. No segundo, vai o rei, vai a sua família, a mãe do rei, os príncipes, os oficiais, os ferreiros, os artífices, contabilizando o número de 10 mil presos, incluindo o profeta Ezequiel. Então, veja que interessante. O profeta Ezequiel, logo nesse pacote, ele vai para quê? Para continuar exortando o povo, continuar falando com o povo, continuar chamando a atenção do povo. Mas aqui nós temos profissionais, tá? Além do rei, né? Mas nós temos aqui oficiais, nós temos ferreiros, artífices, pessoas que vão servir lá dentro. Lembra que eu disse que cada leva, eles vão levando como despojo o quê? Aquilo que lhes é interessante. Isso era tática de guerra. E, em contrapartida, não está na lição, ele vai enviar sábios, toda uma casta de pessoas inteligentes, influenciadoras, para que a nação dominada ela não se recupere. Ela vai perder o seu idioma, ela vai perder os seus costumes, ela vai perder a sua religião, vai perder tudo. Por quê? O que é enviado, vamos dizer, dos babilônicos que são enviados, até chegar 70 anos depois, quando... veja, nós estamos falando de prevenção. 70 anos depois, quando Neemias vai entrar, o que tem, tanto do Reino do Sul quanto do Reino, ou Israel completo, sem a divisão dos reinos? Não tem nada, a não ser o quê? E as pessoas que estavam lá eram paupérrimas. Quer dizer, não tinha serventia nem para um e nem para outro. Então ficaram lá dentro. Ficaram lá abandonados. Até que alguém se desperta, até que alguém e vai procurar saber como está a nação. A nação, veja, uma nação que ele ouviu falar, ele ouviu, e causou nele a responsabilidade de preocupar-se com a terra dos seus antepassados. E ele volta,
ele vai, ele pede. Agora eu não lembro se é a Artaxerxes ou Artaxerxes, agora eu vou confundir o pai e o filho. Agora eu vou confundir. Mas ele pede autorização. Diz, por que você está preocupado? Está faltando alguma coisa? Ele disse, não, mas eu estou angustiado porque eu quero saber como está. Como está Israel, a terra do povo de Deus, a terra que ele prometeu a Abraão e que ele deu, que ele entregou a Josué, e que os povos, e que ali as 12 tribos, eu quero saber. Quer dizer, história. E nós também devemos nos preocupar com esta situação. Quantas vezes, quando nós nos tornamos desinteressados pela história da igreja, obviamente que os nossos ânimos, tá, que seriam despertados a partir do momento em que nós conhecemos a história, criar aquele ânimo, aquele desejo, aquela alegria de fazer grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Quer dizer, independente da situação, nós cremos pela história, por obedecer a palavra, que a situação ela será o quê? Mudada. Não remediada, mas mudada, porque nós nos precavemos. Porque nós nos precavemos. Mas quando nós, infelizmente, deixamos de lado a história da igreja, nós vamos ver essa situação. Na segunda invasão, é levado os utensílios, que vai aparecer lá na escrita, na parede caiada, mene, mene, tekel, farsim, quer dizer, agora eles levam objetos que não poderiam, que eram consagrados a Deus. Eles levam os utensílios, né? Perdão, nós estamos agora indo para a terceira invasão. Eu já estou adiantando a coisa, né? Mesmo porque o tempo também já está passando. Situações que não acontecem, tá? Que não deveriam acontecer e que não aconteceria se estes homens, se o povo de Deus, se Israel, no caso o reino do sul, porque o reino do norte já está cativo, tá? Agora nós temos o Império Babilônico, como os assírios já haviam levado o reino do norte, sempre repetindo, para nós nos lembrarmos da história. Então agora nós temos a Babilônia levando o reino do sul, tá bem? As 2 tribos e meia do reino do sul, cuja capital vem a ser Jerusalém. O que nós estamos olhando? Nós estamos olhando para a consequência. Veja que elas vêm de enxurradas, sabe? Vêm em ondas. A primeira leva, a segunda leva, e agora nós temos a terceira leva, a terceira é a invasão. Eles voltam para agora pegar o que sobrou. Então, nesta terceira, veja, por quê? Mas qual a consequência que nós temos aqui? Nós temos que Zedequias desagrada a Deus. E também não se submete à sua palavra. E esta arrogância leva ao quê? Ele vai se levantar contra a maior potência do mundo. Vejam, 2 tribos e meia. Ele vai se rebelar contra a Babilônia, a potência do mundo. Outrora, veja, não é uma coisa absurda se, e tão somente se, eles fossem obedientes. Quando nós nos lembramos de Eliseu e o moço assustado, não era um homem contra praticamente dois exércitos, 2 companhias. E ele diz assim, maior é o que está conosco do que o que está com eles. Então, a situação ela se torna favorável porque, na obediência, Deus toma conta das nossas batalhas. Mas aqui é o inverso. É a mesma situação de Sansão. Deixou Deus de lado e acha que vai conseguir, que obviamente não acontece. Né? Primeiro, arrogância. Segundo, ele dá mau exemplo para o povo. A sua vida desagregada da palavra de Deus e da obediência e também da sua observação através das palavras do profeta ou dos profetas, infelizmente vai fazer o quê? Vai influenciar negativamente o povo. E o pecado do povo, logicamente, o quê? Aumenta. Aumentando o pecado, o que acontece? Também aumenta
vamos dizer, o desagrado de Deus com o seu povo. Tá? Ah, mas, irmão Maurício, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Outra situação. Veja que essa abundância, superabundância de graça, ela vem mediante o quê? O arrependimento, o ouvir, o arrepender-se e voltar-se para o Senhor. Aqui não está acontecendo esta situação. Tá bem? Então, quer dizer, ele se coloca contra a maior potência do mundo. Segundo, ele já corrompeu o povo inteiro. Por quê? É mais fácil seguir os maus exemplos, principalmente da liderança, do que rejeitá-los e manter-se contra a maré. Alguns só esperam que alguém de nome, de cargo importante, cometa ou faça cometa alguns desatinos dentro da casa do Senhor, para que ele tenha a justificação, a justificativa de que fulano liberou, então vamos cair. Quer dizer, isto nunca saiu do coração. Nunca saiu. É o que está acontecendo com o povo, mais adiante nós vamos ver isto. Tá bem? Então nós estamos falando de um rei arrogante, de um rei desobediente, um mau exemplo para o povo. Nós estamos falando de um rei que perturba toda a ordem das coisas, através das suas atitudes. Então, agora, nós vamos ver aqui, ao longo deste tempo, o Senhor enviou profetas chamando o povo ao arrependimento para escaparem deste mal, mas a dureza de seus corações culminou com a destruição de Jerusalém. Veja, como eu disse no princípio, se estes homens pereceram por desobedecerem a palavra dos profetas, o governo dos juízes e várias formas que Deus falou com eles, quanto mais nós precisamos nos precaver, porque agora nós ouvimos o Filho, agora nós ouvimos Cristo, nós ouvimos a palavra, nós estamos lendo a palavra, que são proferidas pela própria boca do Deus encarnado. Qual não será o castigo? Qual não é o peso para os nossos dias a não observância da palavra de Deus? Da palavra de Deus. Veja, mas ao longo deste tempo, Deus havia falado cerca de 150 anos antes de Zedequias que tanto as riquezas de Judá quanto os seus filhos seriam levados para a Babilônia. Está onde? Isaías 39, 6 e 7. Então Deus, como eu já disse, só vou reafirmar, o Senhor ele nos dá tempo sobejo para despertarmos. Nós é que, infelizmente, não damos atenção para o Senhor. Não damos atenção para a sua palavra. Assim como Zedequias, aqui no caso, nas invasões que acontecem. Tá bem? Então, o que nós aprendemos aqui? Veja, o inimigo ele foi tirando aquilo que era mais importante para o povo de Deus, e deixou o restante, vamos dizer, a própria sorte. Muda a situação daqueles que ficaram lá? Não. Não, porque depois de 70 anos você vai encontrá-los paupérrimos, na miséria. Porque também os que ficaram, mesmo sofrendo, não se dobram, não se curvam diante do Senhor. Veja, esta é a dura cerviz, é o cangote que não abaixa, não se curva, não se humilha, não pede perdão, não volta à presença de Deus, não tenta se recuperar. Mas nós vamos ver aqui que no início do cerco e as suas causas, o que acontece? Nós vamos aprender sobre uma doença sem remédio. Quer dizer, o problema chegou a tamanha monta que agora ele está irremediável, não tem o que fazer. Por isso, prevenir é melhor do que remediar. Porque podemos chegar a uma situação que nenhum tipo de remédio vai fazer efeito. E quando os remédios não fazem efeito, o que acontece? Infelizmente, o desfecho é o quê? É a perda da vida. É a perda da vida. Aqui, no caso, obviamente, eles perdem a liberdade e a vida espiritual já está perdida faz tempo.
porque eles não ouvem, eles não querem saber. Mas o que acontece? Veja, as mensagens do profeta Jeremias de advertência, exortação e chamado ao arrependimento não despertaram a consciência cauterizada daquele povo. Tá? Aqui nós estamos dentro da terceira invasão. Por quê? Veja, Deus chama, mas com o passar do tempo, com o costume, o pecado costumeiro, ou vive pecando, como disse João, quem é nascido de Deus não peca, ou não peca voluntariamente, ou não peca. Veja, o costume do pecar, o que ele faz? Ele vai nos trazer uma falsa segurança de que Deus, ele não está se importando. E de que Deus, algumas vezes, é até conivente com os nossos pecados. E que algumas vezes é até conveniente pecar. Por quê? Deus não está vendo. Deus não está vendo. Veja, 150 anos. Mas o que acontece? A consequência vem. Talvez no nosso caso, logicamente. No nosso caso aqui, não precisa muito tempo. Mas Deus dá um tempo. Alguns menos, outros mais tempo. Deus está fazendo justiça? Sim, Deus está fazendo justiça. Veja, porque, se eu não me engano, o apóstolo Pedro ele diz o quê? Que o Senhor não quer que ninguém se perca. Por que esse tempo? Por que alguns vão dizer, isso aí meu pai já falava, meu avô falava e nunca aconteceu nada? É o tempo da graça, o tempo da misericórdia. É o amor de Deus sendo manifestado. E nós precisamos sempre tomar cuidado com isso. Tá? Então, veja, o povo não somente rejeitou a mensagem dos profetas, mas também os maltratou, ao ponto de não haver remédio para tal situação. Veja onde chegaram, a ponto de infligirem violência física aos profetas. Não foi o que o Senhor Jesus Cristo disse? Você apedreja, você mata os que te são enviados. Quantas vezes te quis eu ajuntar como a galinha ajunta os seus pintainhos? O costume do pecado, ele vai, às vezes, levar determinadas pessoas à raia, à beira da loucura. E isto aqui é um desatino, porque não somente não ouviam, mas maltratavam os profetas. Nós vamos vê-los, alguns deles, sendo martirizados, apedrejados, aprisionados. Nós vamos ver diversas situações que atentavam contra a integridade física e a vida do profeta. Por quê? Vai chegar um ponto que a nossa mente estará tão cauterizada que o simples ouvir o nome de Jesus Cristo já vai irritar. Já vai irritar. Veja, vamos nos lembrar do primeiro mártir do Novo Testamento. Vamos nos lembrar dele. O povo tapava os ouvidos e gritava. O desprezo, o desespero é tão grande. E a ponto de depois simplesmente apedrejam. Estevão, o primeiro mártir do Novo Testamento. Vai apedrejar, porque o povo não quer ouvir. E nós muitas vezes nos colocamos nessa situação perigosa. Existem pessoas que o mero falar para eles de Jesus Cristo já os irrita. Eu não estou falando de gente de fora, não. Estou falando de gente de dentro. O mero lembrar alguns irmãos de mandamentos, de ordens, de ensinos do mestre já os irrita de uma tal maneira que os levam a tal ponto até pensar em ofender ou até agredir aquele que só está tentando ajudar. Mas o seu distanciamento de Deus é tão grande que, infelizmente, veja, a mente cauterizada, ela não permite que nada penetre, principalmente a palavra de Deus. A mente está endurecida, empedernida, de uma tal maneira que a palavra bate e volta. Tá? E este endurecimento da mente vem para a mão, no formato de pedras. Hoje, talvez, no Brasil não, mas palavras são ditas que ferem, que magoam, que destroem, que colocam abaixo, único e exclusivamente por quê? Porque a pessoa quer falar.
lembrar o irmão, a irmã, o obreiro, dos mandamentos da palavra, só isso. Mas nós estamos tão irritados, tão irados, que nós nos fechamos para a palavra de Deus. E nos revoltamos, nos rebelamos contra aqueles que simplesmente, no caso aqui, Jeremias, Ezequias, Isaías, é cerrado ao meio, né? Jeremias também vai passar pela agressão, a sua vida também vai ser cortada por causa de agressões, por causa das agressões. E olha que Jeremias é chamado de um profeta das lágrimas, o profeta chorão. O transmitir não muda a verdade, mas a forma de transmissão da palavra de Deus, talvez com Jeremias fosse bem diferente, sabe? Filhinhos, é a última hora. Vamos lembrar de João, filhinhos, amado. E nós vamos ver um tratamento diferente. Tratamento diferente. Então, Jeremias, ele chorava. Pelo contrário de outros, ele chorava por causa da situação. Nós vamos ver tudo isso, novamente eu vou falar, lá em Lamentações. Que ele se desespera, porque não há uma comoção dos demais ao verem o povo de Deus sendo destruído. E nem entre eles mesmos. Tá bem? Então, veja, a primeira doença sem remédio, esse tópico, ele vai dizer que vai chegar numa situação, está no ensinando, que vai chegar numa situação em que nada mais vai resolver, nada mais adianta. Sabe aquele vaticínio do médico? O que nós tínhamos que fazer foi feito. Agora é só um milagre. Aí é neste momento que vem o quê? A queda da ficha. A situação agora está ruim. E nós começamos a nos apegar a situações, a momentos, a promessas que nós não vamos conseguir cumprir. Mas nós fomos avisados. Nós fomos avisados. Veja, e o que acontece também? O problema aqui na questão da remediação, ao invés da prevenção, é o quê? Boas ações, mas com más intenções. Boas ações quer dizer, tudo aquilo que eles estavam fazendo, até o presente momento, nós vemos Jeremias indo até o rei, indo até o povo. A situação agora está tão difícil que agora o rei e o povo vai. Então, veja, são duas boas ações. Nós temos o quê? Né? Nós vamos ver mais adiante. Mas, para este tópico, eu separei aqui que Jeremias 17:10 vai dizer que o Deus esquadrinha o nosso coração, prova os nossos pensamentos. E isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto de suas ações. Então, veja, Deus, ele está preocupado só com o coração, que é a intenção. Do coração do homem procede as intenções. Mas do Senhor vem a confirmação. E também o conhecimento, não somente das ações, mas também das motivações. Por isso aqui, boa ação, más intenções. Aparentemente, agora o povo é despertado para o interesse, mas a motivação não é o arrependimento. Não é, apesar de ser chamado de boa, é uma boa ação, mas agora, e também a intenção, ela não é legítima, ela não é genuína, não é movida pelo arrependimento. Não é, de maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Então nós precisamos tomar cuidado para que as nossas ações aparentemente sejam boas, mas as intenções que nos movem para estas ações, elas são negativas, elas são ruins. E quantas vezes nós nos pegamos fazendo isso? E para Deus, tanto a motivação quanto a obra são igualmente importantes, afinal Deus conhece pensamentos e intenções. E nós vemos isto na carta que é escrita aos Hebreus, que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes, e ela está apta, e ela vai até a profundeza, ela penetra no mais íntimo do homem, do seu coração. E ali ela consegue discernir as intenções, os pensamentos do coração. Deus sabe o que nós somos por dentro.
Veja que nem o próprio Deus, vou repetir, Deus chama a atenção do próprio profeta dizendo para ele o seguinte: não te fie, não confies nos teus irmãos, ainda que eles te busquem. Porque a boca, vamos dizer assim, eles estão próximos de você, perguntam sobre mim como um povo que tem desejo de obedecer ao seu Deus. Mas não é. Mas não é. Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Senhor, muitas vezes, as pessoas olham as nossas ações, mas a motivação, quer dizer, o interesse do nosso coração, somente Deus vê. Somente Deus vê. Então nós precisamos tomar cuidado na questão do seguinte: nós conseguimos até enganar os homens, mas Deus nós não enganamos, porque Ele conhece as nossas intenções. Então, veja, Zedequias vai consultar, que é a coisa boa. Vai consultar o Senhor por intermédio do profeta Jeremias e busca socorro em Deus. É uma boa ação? Tardia, mas é uma boa ação. O problema aqui não é o tempo. O problema aqui agora é o quê? É a intenção, tá? Que leva ele a fazer aquilo. E o que nós vemos também na vida de Esaú. A Bíblia fala que Esaú ele busca um lugar de arrependimento, ainda que com lágrimas, mas não encontra. Por que ele não encontra? Porque as suas expressões externas, quer dizer, suas lágrimas, seus rogos, querendo, não era arrependimento, era remorso, quer dizer, não é genuíno. Não é um sentimento que vai tocar o coração de Deus. Então, Zedequias tem duas ações boas a seu favor, que é buscar o profeta, tá? E buscar a Deus, buscar socorro em Deus. Porém, Jeremias disse que o povo não dá ouvido, como eu disse. Eles iam até lá, ouviam, perguntavam e tal, mas não tinha qualquer pretensão de obedecer. Nós vemos isso nos dias de hoje, é lógico. Quantas pessoas buscam na igreja, correndo atrás de profetas, correndo atrás sei lá, de determinados cultos, mas não tem intenção de quê? De se voltar para Deus. Através do ponto de número 3. Mas, veja, essa verdade revela, que verdade que revela? Que nem o povo e nem o rei não tinha nenhuma intenção de dar ouvido à palavra do Senhor. Revela que as motivações do rei não estavam alinhadas às suas ações. É o que eu estou falando agora. E isso não agradou a Deus. Por quê? É como se ele estivesse brincando com Deus, tentando ludibriar, tentando fazer um escambo, tentando fazer uma troca com Deus. Tá? Como se Deus fosse homem. Como se Deus fosse um filho de homem. Não. Veja, isto desagrada a Deus, porque as suas ações não estão ligadas às motivações. Por quê? Aparentemente a ação, se é nos nossos dias, nós somos impressionáveis. Nós ficamos impressionados com determinadas ações de determinadas pessoas, mas Deus está vendo o coração. Nós nos impressionamos com aparência, nós nos impressionamos com palavras, nós nos impressionamos com ações, e daqui a pouco nós somos surpreendidos com notícias que nós dizemos: puxa, mas eu nunca pensaria isto de fulano, eu nunca imaginaria isto de Beltrana. Tá? Por quê? Veja, a ação boa pode estar sendo maquiada por intenções ruins, por intenções malignas. É por isso que a Bíblia nos ensina a provar todos os espíritos. Provar, espera, tenha calma. Outra coisa também, no final, a conta sempre vai sobrar para Deus. A culpa sempre vai cair. Porque estes ditos profetas, estas aparências, ele vai pôr a culpa na pessoa que não teve fé. Esse que agora, o profeta, ele é fã de homens. Deus é quem não foi justo com ele. Deus é quem não foi. Mas nunca quem deve
ele vai sofrer as consequências, humanamente falando. Mas Deus está acompanhando. Então, ninguém está dizendo para não ouvir. Faça como Maria, mãe de Jesus. Ela ouvia todas as coisas e guardava em seu coração. O que isto quer dizer? Ela esperava o cumprimento, a realização daquilo que estava sendo dito. Entendeu? E quando nós agimos nos precavemos desta maneira, a chance de sermos entristecidos por causa das nossas expectativas não atingidas, ela vai nos trazer um viver com Deus mais tranquilo. Principalmente quando nós estamos comprometidos com Deus e também estamos contentes com o que Deus está fazendo na nossa vida. Tá? Mas Zedequias, ele desagrada a Deus, ele provoca a Deus. Quando as suas ações, elas não são coerentes com as suas intenções. Tá? E de boas intenções, como diz o ditado, vocês já sabem. Por quê? Veja que as ações de Zedequias e também do povo, elas não estão o quê? Imbuídas de arrependimento. Que é o que Deus está esperando, que o povo se arrependa. Que o povo se volte para ele, não contra ele. Se volte para a palavra dos seus profetas e não contra a palavra dos seus profetas. Tá? Então, veja, a falta de arrependimento, começa o ponto número 3, as palavras, se tu voltares, então te tratarei, e estarás diante de minha face. Então, veja, se tu voltares, este voltar está ligado ao arrependimento. Se você se arrepender, tá? Se você se arrepender e voltar-se para mim e não contra mim, é viver na dependência de Deus, é estar sob os cuidados de Deus, é estar... Então, o rei... E tudo isto, obviamente, veja, outra intenção, boa intenção, agora no caso, é o quê? Arrependimento, e tudo isto, quando nós voltamos a Deus, com outra boa intenção, que é a humildade. Também não adianta chegar lá, sabe, você está vendo muita gente pedir desculpa nas redes sociais pelo que fala, pelo que falou, mas sempre tem um porém, sempre tem um senão, sempre tem um bode expiatório, sempre tem uma desculpa. A pessoa vai até pedir, mas não há arrependimento. A culpa é sempre de alguém. Ou a justificativa, existem justificativas que levaram a pessoa a falar esta asneira, a cometer esta atrocidade. Quer dizer, nem tem arrependimento, é uma aparente boa ação, mas a motivação, as intenções são as piores possíveis. Só não quer ser cancelado, né? E vem com aquela conversa de bêbado para delegado. Tá bem? Mas quando Deus vê, tá, que assim como Zedequias e o povo, eles não tinham estas virtudes e nem o buscavam, o que acontece? Fica este vazio, palavras vazias. Palavras vazias. Então, a falta de arrependimento faz com que nos traga o exemplo daquele filho, daquela criança, daquele, sei lá, funcionário, de alguém que é repreendido, que é chamado a atenção, mas ele simplesmente não se curva, ele não se dobra. Quer dizer, ele não aceita. Talvez aqui, lembra aquele período que as pessoas, que deveria continuar, mas obviamente que alguma parte dela não era genuína, as pessoas tinham que pedir perdão entre si para participar da Santa Ceia. Então, as boas ações estavam sendo praticadas na frente do púlpito, mas as intenções só eram vistas por Deus.
É igual os dois irmãos que há muitos anos não se falavam por causa dois irmãos da igreja, tá? Não dois irmãos de sangue. Eles foram pescar e viram uma serpente. Um achou que era uma qualidade, o outro achou que era outra. Então vamos pular. Um achou que era uma jararaca, o outro achou que era uma cascavel. Pronto, virou ponto de discórdia. E se afastaram. Mas num determinado dia, talvez o pastor tenha conversado, a irmã do círculo de oração, as esposas, alguém conversou com eles dois. E eles aceitaram reconciliar-se. O que acontece? Então, você me perdoa, foi aquela coisa bonita, a igreja bate palma, a igreja chora, a igreja... Mas quando eles viraram as costas, antes de sair disso, mas que era jararaca, era. Quer dizer, veja, ele praticou uma boa ação, mas a intenção foi ruim. A motivação, ele continuava acreditando que ele era o dono absoluto da verdade. E isto evitou que o arrependimento acontecesse. Houve uma reconciliação? Não. Houve uma boa ação, mas as intenções eram ruins. Agora eu não sei se o outro virou também e foi pensar a mesma coisa. Então veja, são situações boas que nós conseguimos transformá-las em ações teatrais. Mas Deus está vendo, Deus está vendo. Veja, faltava, e Deus, ele viu isto. E Judá se comporta assim diante do Senhor. É aquele que ouve, na aparência, ele até aceita, mas quando vira as costas, ele diz, mas que é desse jeito, é. Deus está errado. O profeta está errado. É do jeito que eu estou fazendo. Tá bem? Então, veja, o início do cerco e as suas causas. Quais são as causas? Situação que se torna irremediável, não tem mais jeito. 2, ações teatrais que nós praticamos diante de Deus, porque nós já sabemos que a situação é irremediável, e nós tentamos enganar até mesmo a Deus, e a falta de arrependimento. São as causas principais aqui no texto da lição. São as causas principais. Tá bem? E tudo isto vem do quê? Da vaidade, da arrogância, a autoconfiança, que é o que faz, o que acontece conosco quando nós nos distanciamos. Quando a humildade, tá? Quando a ideia de sermos servos de Deus, ela foge da nossa vida. O que ocupa o lugar? A vaidade, eu não estou falando de aparência, mas a vaidade na questão de nós nos apegarmos com tudo aquilo que é fútil. Tá? Tudo aquilo que não tem razão, tudo aquilo que não tem sentido, propósito, às vezes tudo aquilo também que é contra Deus. E coisas que se vão, vaidade. 2, a arrogância e a autoconfiança. Quando nós nos tornamos autoconfiantes, nós chegamos a uma situação de que nós pensamos assim, eu não preciso de ninguém. A aula passada nos ensinou que chegamos a pensar até nas pessoas, mas quando elas nos são favoráveis, para nos servir como degraus, para inflar o nosso ego. Quer dizer, ele vai ser aquele como Amã queria, alguém que fosse diante, enquanto ele pensava que seria ele, o homenageado, ele queria alguém que fosse à frente, né, falando sobre suas virtudes. Então, esta pessoa autoconfiante, que é totalmente diferente do humilde, tá? Do servo, daquele que se prostra, daquele que se curva, totalmente diferente. Tá bem? Postura do povo diante do risco que o cercava. Ao invés de se curvarem, não, inchava o peito, inflava o peito, erguia, levantava o queixo para cima e queria peitar a situação. Está ao ponto de Zedequias querer enfrentar a grande Babilônia. E muitas vezes nós fazemos isto. Nós queremos enfrentar o grande Deus. Nós queremos bater de frente com ele. Nós queremos... Mas, irmão Maurício, como que eu faço isto? Quando eu não aceito a sua palavra. Quando eu me oponho ferrenhamente contra aqueles que anunciam a palavra. Estou falando de anunciadores genuínos, pregadores genuínos. Quando nós nos opomos aos mandamentos e à vontade de Deus, nós estamos enfrentando Deus, nós estamos querendo encarar a Deus. Tá? E o que acontece? O risco é o que acontece no tópico de número 3. Veja, prevenir é mais sábio do que remediar. Se antes o povo tivesse estas boas ações,
porém, com intenções verdadeiras, reais, o que aconteceria? A situação não chegaria a este ponto. Obviamente que Deus os livraria. Se estivessem todos bem na presença de Deus, se Zedequias se levanta contra a grande Babilônia, ela cai. É assim também muitas vezes na nossa vida. Mas, infelizmente, a realidade é outra, que é uma triste realidade. Então, diante da iminente, quer dizer, da rápida, da proximidade iminente, tá? Da proximidade, da rápida, do acontecimento que está muito próximo de se realizar, de se concretizar, que é a invasão dos babilônicos em Jerusalém, há uma significativa mudança. Mas que mudança foi? Ela é significativa porque ela nos chama atenção, eu já disse antes. Outrora, o profeta procurava rei e povo. Agora inverte-se a situação. O povo e o rei, eles vão até o profeta. Mas veja, havia esperança em Zedequias de que uma resposta positiva vinha do profeta. Agora é a hora de Deus manifestar as intenções do coração. Não das ações que foram boas, mas agora Deus vai manifestar ou trazer à tona quais eram as intenções do coração do rei e do povo. Eles esperavam ter o Senhor como aliado, mas o que tiveram que ouvir foi: agora é a hora. Veja, eu pelejarei contra vós, com mão estendida, com braço forte, e com ira, e com indignação, e com grande furor. A situação agora, quer dizer, veja, ações que não representam boas intenções trazem estas reações, estas consequências. E o que o Senhor diz, não se preocupe com a Babilônia, não. Se preocupe agora comigo. Eu agora entro na história. E eu vou entregar vocês. Porque eu avisei vocês antes. Não é vingança, não é ira, não, é só a justiça de Deus sendo realizada na vida do seu povo. Veja, além da palavra de Deus, de que Deus seria contra Judá, o rei teve que ouvir a notícia de que a Babilônia seria um instrumento contra eles, ao ponto de Nabucodonosor ser chamado pelo próprio Deus de seu servo. Quer dizer, sua vara de correção. Não um servo como Daniel, um servo como... Não, é que Babilônia serviria como vara de repreensão por causa da desobediência, da rebeldia de Judá. Quer dizer, do Reino do Sul. Então, vamos entender. Quer dizer que agora, além da... Ele tem duas tristes notícias. Duas tristes notícias. Que Deus agora, vamos dizer, está contra ele nesta situação. Deus vai entrar e estender as suas mãos. Tá? E a Babilônia, a grande Babilônia, seria a vara de repreensão. A vara de repreensão. Tá? E agora nós voltamos à questão, vamos um pouco mais adiante, para nós entendermos, aprendendo com a história. Lembra que nós falamos aqui? Né? Conhecendo a história. Agora nós vamos aprender com a história. Veja que as ações do povo de Judá não eram coerentes com as suas intenções, porque as suas intenções eram falsas. Não era aquela intenção que Deus queria, não era aquela motivação. Deus queria que o sentimento de arrependimento aflorasse na vida do povo. Porém, o que acontece é totalmente o contrário. E a ira, o furor de Deus agora se acende. E nós vemos, e olhando para a história novamente, aprendendo com a história. Tá? E ele esperava uma coisa, e aconteceu outra totalmente contrária, totalmente diferente do que Zedequias e Judá esperavam. Tá?
Eles queriam Deus como aliado e agora terão Deus como não como um inimigo, mas como aquele que vai ensiná-los que todas as nossas ações têm as suas consequências, têm as suas reações. Aí isto tudo seria trazido por quem? Por Nabucodonosor. Por Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia neste período. Que é o rei da Babilônia neste período. Tá? Então, quando olhamos para a história, nós vemos o quê? Que nós temos exemplos a ser seguidos. Tá? De duas maneiras. Copiando, imitando os bons exemplos e rejeitando e evitando as consequências dos maus exemplos. Veja que em tudo nós podemos aprender, nós podemos tirar lições. E o cristão, o servo de Deus sábio, ele pondera, ele pensa. Veja, deu errado com fulano, eu não vou fazer, comigo não será diferente. Então evita-se. E tem aquele pensamento que existem 3 tipos de pessoa. O que apanha para aprender, o que morre de apanhar e não aprende, e o que aprende só de ver os outros apanhando. Quer dizer, ele conhece a história, ele aprende com a história do outro, ele não vai fazer, ele não vai praticar, ele não vai cometer, ele viu que deu errado. Se deu errado com fulano, vai dar errado comigo, eu não vou fazer. Veja, então, nós temos 2 grandes exemplos desse tópico aqui, Paulo e o Senhor Jesus Cristo. Obviamente, não nesta ordem, o exemplo maior é o nosso Senhor Jesus Cristo. Paulo vai aconselhar a Timóteo a deixar os maus exemplos, a evitar ensinamentos, seguir os seus ensinamentos e evitar os maus exemplos, a não imitá-los. E também o Senhor Jesus Cristo, que usa os erros do passado como advertência para os seus discípulos. Tá? O erro do passado. Então, nós podemos aprender. A partir do momento em que nós conhecemos a história, nós precisamos aprender com ela. Que existem situações que eu preciso refutá-las e existem situações, exemplos, que eu preciso imitá-los. Para quê? Para que este desfecho que nós estamos estudando, o cerco de Jerusalém, ele não aconteça, esse desfecho ruim, também não aconteça com as nossas vidas. Também não acontece. Mas para isso, veja, eu tenho que conhecer a história e aprender com ela. Então, quando eu aprendo com a história, o que eu vou me lembrar? Veja, as minhas ações, elas devem estar mergulhadas em boas intenções. Quais são estas intenções? As intenções são o chamado, o meu retorno, o chamado de Deus para o meu retorno à sua presença, ao arrependimento, ou o que quer que seja que Deus faça, que Deus queira que eu faça. Tá? Que Deus ordena que eu faça, que Deus mande que eu faça. Boas ações separadas da vontade de Deus, que são as nossas, que devem ser baseadas nas nossas intenções, não existe validade. Vou repetir, no inferno está cheio de boa intenção. Tá? De boas ações, mas de ações que estavam mergulhadas em má intenções. Veja, não tem nada a ver. Porém, o céu será permeado de cristãos que acataram a palavra de Deus, que se precaveram, que se preveniram, que ouviram a voz de Deus e mudaram os seus status, suas situações. E agora se colocam diante de Deus. Então, nós estamos aprendendo com a história. E a igreja, na atualidade, precisa atentar com temor e reverência para os erros de Israel e suas tristes consequências, em especial para aquilo que causou a indignação de Deus e resultou na sua permissão da invasão. Veja, permissão de Deus. Vontade permissiva, vontade diretiva. Então, Deus permitiu que a Babilônia, mesmo sendo a potência, lembra que eu disse, se eles estivessem na presença de Deus, a situação seria totalmente diferente. O desfecho seria totalmente diferente. Mas como não houve nenhum tipo de mudança, tá? Nenhum tipo de temor, de reverência, de respeito,
de voltar-se a Deus, simplesmente Deus permitiu que situações aconteçam. A igreja precisa, porque hoje, veja, neste tempo Israel é o representante. Hoje nós somos o representante. A igreja do Senhor é o representante genuíno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Israel continua sendo o povo escolhido em Abraão. Mas a referência hoje para as nações não é mais vinde, como era quando Israel era esta referência. Agora é ide. É a igreja sendo referência. Tá? É a igreja, e nós precisamos tomar cuidado para não cometermos os mesmos erros que Israel cometeu no passado. Mas, infelizmente, nós estamos fazendo isso. Estamos copiando os mesmos erros da nação escolhida em Abraão. Tá? E nós precisamos aprender com a história, trazer à memória estas coisas e não 3 obras a serem lembradas. Tá? Serem lembradas. O que acontece? Primeiro, embora o coração distante de Deus, o rei Zedequias enviou 2 mensageiros para consultar o profeta Jeremias. E nós já vimos que ela se torna infrutífera. Se torna infrutífera, porque mesmo com esta obra, esta realização de Zedequias, eles não tinham intenção nenhuma de mudar, como nós já vimos. Mas, embora o coração distante, ele talvez baseado no temor, não no temor, no medo da iminente invasão babilônica, ele agora vai tentar remediar a situação. Então ele envia mensageiros para consultar. Porém, não há sinceridade nas palavras do rei. No entanto, nós temos que pensar que nos lembrarmos de determinadas coisas, ou nos lembrarmos mesmo em momento em que o nosso coração está comprometido, que nós podemos realizar boas obras, como fez Zedequias. Porém, as nossas ações elas devem estar pautadas pela sinceridade nas palavras, nas nossas orações. Porque nós estamos falando com Deus, e com Deus ninguém brinca, segundo Paulo ensina aos Gálatas. E muitas vezes nós nos aventuramos diante de Deus com palavras falsas, com intenções, com sentimentos falsos. E não acontece isso no coração de Zedequias, e nem da nação, nem dos 2 reinos, nem do reino de Judá, ou do reino do sul. Mas lembrar-se, como disse Jeremias, eu quero trazer à memória palavras que me dão esperança, também é uma forma de nós conseguirmos buscar esse arrependimento. Porque eu vou me lembrar da história. Eu aprendi com a história, eu me lembrei da história, tá? Eu estou aprendendo com a história, eu conheci a história, eu aprendi com a história, agora eu me lembro da história e faço justamente o contrário. Tá bem? Faço justamente o contrário que eles fizeram, que Zedequias e que o povo fez. E que a igreja da atualidade é convidada a lembrar-se sempre das grandes obras que Deus realizou em sua história e aclamar por restauração naquilo que a palavra mostra ser necessário. Tá? Quando nós olhamos para Abacuque, ele até tenta conversar com Deus, mas ele entende. Ele disse, ouvi e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos séculos e no meio dos tempos, a faz notória. Veja que ele compreende. E nós precisamos fazer isto, lembrar e clamar e buscar e nos arrepender. Ora, é voltar ao segundo livro dos reis, das crônicas dos reis de Israel. No capítulo 7, versículo 14. Se este povo, agora para os nossos dias, para a igreja, se nós nos humilharmos, fazemos totalmente o que fez Judá e Zedequias, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, perdoarei os seus pecados. E os olhos e os ouvidos, a partir deste momento, nosso momento de arrependimento, estarão voltados às nossas orações. Mas também, e infelizmente, se nós partirmos
ou continuarmos a realizar conforme o Reino do Sul e o seu rei Zedequias, o efeito, quer dizer, a consequência será a mesma para nós. Não há favoritismo por sermos igreja. Não há favoritismo. Não há nenhum espaço de favoritismo. Não há nenhuma dimensão diferente de Deus, das ações de Deus, para Israel e para a igreja, por sermos a igreja, a noiva de Cristo. Não. Se nós andarmos no mesmo caminho que eles, as consequências que vieram sobre o Reino do Sul e que já tinham acontecido contra o Reino do Norte, também virão contra nós, mesmo sendo a igreja do Senhor, mesmo sendo servos, sendo adotados, tá? Sendo libertos e adotados pelo Espírito Santo, e Ele nos tornando filhos de Deus. Sofreremos as consequências da mesma maneira, porque senão não é justiça. Senão Deus não é justo. Amém? Que nós possamos pautar as nossas vidas. Nós possamos pautar as nossas vidas pela palavra do Senhor. E acima de tudo, a bênção só vai vir se você for em Deuteronômio, capítulo 28, se você for no capítulo 30 também de Deuteronômio, versículo 18 e 19, você vai ver que as bênçãos do Senhor, elas estão atreladas aos nós ouvirmos, praticarmos a palavra de Deus. Só desta maneira. Amém? Que nós possamos, então, pensar, nos arrependermos, nos curvarmos diante de Deus e fazermos a sua vontade. Amém? Fiquemos todos com a paz do Senhor e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir. Amém.